Jussiene, eu tive relações com meu marido que testou positivo para o Covid-19, mas não tenho nenhum tipo de sintoma, nem eu, nem meus filhos. Então, como saber se eu contraí ou não? Então, Jussiene, vamos lá, preste atenção. Vamos começar em relativa à relação sexual. Hoje, nós sabemos, por alguns estudos publicados, que foi identificado o vírus no esperma, e parece, não tenho certeza, no esperma tenho certeza, mas parece também no líquido vaginal. Tá? Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que o coito vaginal é um coito não muito vascularizado. Então, faz parte da chamada imunidade inata. Você tem uma flora intestinal, uma flora vaginal adequada ali. Você tem determinados sistemas imunitários de defesa, chamada imunidade inata, que protege a mulher e o marido também de pegar infecções. Tá? Então, o coito vaginal, ele tem uma chance menor de pegar infecções. Ele também não tem uma chance total, ele tem uma chance menor. Mesmo assim, se houver uma dúvida, há necessidade sempre de utilizar o preservativo, tá? Para qualquer tipo de prevenção de doença sexualmente transmissível, seja AIDS, seja sífilis, seja preservativo, sempre há necessidade de utilizar. Mas nesse caso do vírus, falando específico do vírus do Covid-19, o coito vaginal tem uma dificuldade menor de você contrair o vírus. Muito bem. Mas se for o coito anal, o ânus e o reto, ele é altamente vascularizado. Por isso que você utiliza muitos remédios para ação sistêmica, como os supositórios, por exemplo. Você quer ter uma ação no corpo inteiro, você quer diminuir sua febre, você está com certa dificuldade gastrointestinal, no estômago está doendo e tal, você não quer tomar uma aspirina, nem uma dipirona, nem nada. Você pode utilizar analgésicos anti-inflamatórios por via de supositório para diminuir o efeito gástrico, porque essa via anal e retal, ela tem uma alta vascularização, e essa alta vascularização facilita a absorção desse fármaco e o seu efeito sistêmico. Entendeu? Mas tem que entender que coito foi. Tá? Isso é muito importante que nós entendamos qual tipo de coito foi. Em nenhum momento também estou dizendo que você não pegou. Mas suponhamos que tenha sido coito vaginal, e mesmo assim, sendo um coito vaginal, tendo uma dificuldade menor de pegar, você pegou o vírus. Você ainda tem uma fase chamada fase do sistema imunitário inato. Tá? Então, dependendo da viremia do vírus que você tiver, o seu sistema inato, ou seja, o sistema que você nasce com esse sistema imunitário, imunológico de defesa, que você nasceu com ele começa a ser ativado, ele começa a interagir. Tá? A primeira fase do sistema inato é justamente a fase da barreira. É a fase do epitélio, da vagina e tudo isso. E a segunda fase do sistema inato é justamente a fase celular, a fase do sistema macrofagocítico, onde você tem os macrófagos, as células natural killer. Você tem várias células ali que, de certa forma, englobam o vírus ou produzem citocinas para diminuição da replicação viral, como no caso do natural killer. O natural killer ele produz interferon gama, interferon alfa e beta também. E você diminui a replicação viral e também você fagocita o vírus e também diminui a quantidade de vírus circulante. Mas suponhamos que mesmo assim o sistema imunológico inato ele não consegue dar conta, até porque um paciente adulto ele não tem um sistema imunológico inato tão desenvolvido quanto crianças e adultos jovens, mas o adulto mais velho ou de meia idade ou idoso ele tem um sistema inato muito menor, então vai haver justamente uma produção através das interleucinas dos interferons gama, interferon 1 alfa e beta, várias interleucinas, interleucina 6, por exemplo, interleucina 10 também. Você vai ter justamente a ativação do sistema imunitário adaptativo, tá? Ou adquirido. E esse sistema imunitário adaptativo é aí que começa todos aqueles sintomas de febre, aquela coisa toda, né? Prostração, porque o sistema imunitário adaptativo ou adquirido, ele vai tentar então
produzir anticorpos. Aí você começa então a ver a endocitose do antígeno do vírus pelo linfócito B. O linfócito B, por sua vez, vai estimular o linfócito T, e o linfócito T CD4 vai mandar então uma mensagem para o linfócito B para produzir um anticorpo da classe IgM, entendeu? Então você vai ter a produção do anticorpo IgM, que é o primeiro anticorpo que você produz durante a ativação do sistema adaptativo na imunidade adaptativa, imunidade adquirida. E esse anticorpo vai tentar neutralizar. E o organismo vai começar a trabalhar e vai começar a tentar, então, bloquear o efeito desse vírus. Então você vê quanto tempo tem isso, né? Então, só para você entender, essa primeira fase, e antes de tudo isso, a gente tem uma fase de incubação do vírus, que ela gira de 10 a 14 dias. Então, depois da relação sexual, você precisa esperar 10 a 14 dias para ver se o seu sistema inato ele conseguiu debelar o vírus e também para ver se a carga viral vai começar a aumentar, precisando então iniciar a ativação do sistema adaptativo. Quando começa a ativação do sistema adaptativo, aí você começa muito aqueles sintomas exuberantes, entende? Então, trocando em miúdos, porque muita gente vai assistir esse vídeo, muita gente que às vezes quer informações mais técnicas também, mais aprofundadas. O espaço no YouTube, né, nas lives, não são espaços somente para nós conversarmos superficialmente. A gente tem que conversar também de forma aprofundada isso. Muito bem. Então você vai precisar aguardar de 10 a 14 dias para começar a ter os sintomas. Se você começar a ter os sintomas, provavelmente você já está ativando seu sistema adaptativo. E você vai precisar de mais 7 dias, pelo menos 7 a 10 dias, para ter o início da produção dos anticorpos, da classe IgM. E depois 21 dias para você ter a produção dos anticorpos da classe IgG. Então, trocando em miúdos, tá? Para você entender, para a gente resumir isso aqui. Teve a relação, vamos aguardar 10 a 14 dias. Passou do 14º dia, não tem nada, tá tudo bem. Esquece que ou você não pegou, ou seu sistema inato deu conta e você nem desenvolveu sintoma nenhum. A partir do 14º dia começou a desenvolver sintomas, você vai começar o tratamento, acompanhar hidratação, uso de sintomáticos, fazer mesmo essas medicações que têm uma certa dúvida, mas se o médico prescrever você faz, a hidroxicloroquina, se você tiver indicação, a própria ivermectina, são todas medicações off-label, que ainda não tem muita comprovação científica, mas o médico está autorizado a prescrever isso. A ivermectina, o uso de antibióticos, como amoxicilina com clavulato, azitromicina, uma N-acetilcisteína, diminui o processo inflamatório também, melhora a expectoração pulmonar, diminuindo o processo inflamatório pulmonar e também sistêmico também, entende? Medicações de suporte, caso você tenha falta de ar. E vai esperar então, depois do início dos sintomas, vai esperar uns 10 dias para você fazer os testes para detecção do anticorpo e também para você tentar detectar o Covid-19. E na verdade o teste do RT-PCR já pode ser feito logo após o início dos sintomas. Então iniciou os sintomas, você já pode fazer o teste do RT-PCR, que é o teste que o Bolsonaro fez recentemente, que deu positivo, para ver se você está positivo para o Covid-19, se ele já está aparecendo no seu organismo, e depois para ver se você está produzindo anticorpos. São 7 a 10 dias após o início dos sintomas, tá bom? Então é basicamente isso. Espero ter te ajudado. Eu acho que é muita informação. Se por acaso você não entendeu, volta atrás desse vídeo ou deixa seu comentário, tá bom? Um abraço, obrigado.